proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. Então, os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Embora eu dê testemunho de mim, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Vocês julgam como homens, mas eu não julgo como ninguém. Mesmo que eu julgue, o meu julgamento é válido, porque não estou sozinho, mas o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então lhe perguntaram: Onde está o teu pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu pai. Jesus falou essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje é retratada esta história. Como nós conseguimos identificar que Deus é bom? Como nós identificamos a bondade de Deus na nossa vida? Deus é uma pessoa, Deus é compassivo, é amor, é puro amor. Mas como nós identificamos este amor tão poderoso na nossa vida? Jesus nos traz este evangelho numa psicologia interessante. Muitas das vezes, nós não damos valor para este conhecimento fraterno de Deus. Nós não procuramos conhecer verdadeiramente o Pai. No evangelho de hoje, os fariseus estavam indagando Jesus a respeito de quem é este Pai que Jesus está dizendo. Vejam, os fariseus já estavam irritados com Jesus. Queriam prendê-lo. E daqui para frente as liturgias vão se retratar neste ponto. Os fariseus queriam prender Jesus, porém não havia chegado a sua hora. Uma coisa interessante que a gente pode colocar no ponto do evangelho de hoje é a seguinte: quem não conhece verdadeiramente as intenções da outra pessoa vai estar preparado para derrubar aquilo que ela acha como verdadeiro. Quem não conhece verdadeiramente as intenções do outro, a forma como o outro trabalha, vai estar preparado para derrubar aquilo que o outro propõe, porque acha que o seu ponto é melhor. Nós temos esta ideia. Nós muitas das vezes achamos que o nosso é melhor, porque o nosso é bom, porque o meu lado é melhor. Sendo que muitas das vezes o erro não está no outro, mas o erro está em mim. No evangelho de ontem, o pároco falou exatamente sobre isso. Muitas das vezes, o erro não está em mim. Mas muitas das vezes, o erro não está na outra pessoa. Mas muitas das vezes, o erro está em mim. Muitas das vezes, o erro que fez com que eu parasse de falar com aquele amigo não está no amigo, mas está em mim. E quando eu perceber este erro na minha vida, melhor vai ser para mim. Melhor vai ser para a minha fé cristã. Quando nós conhecemos, então, o outro, quando nós sabemos o que o outro vem a fazer, nós entendemos que muitas das vezes o erro está em nós e não no outro. Que tentar mudar o outro é relativamente impossível. Os fariseus não procuravam entender quem era aquele Jesus. Os fariseus não procuravam compreender quem era aquele Jesus.
E por isso ficavam o tempo todo caçando alguma forma de o incriminá-lo e tentar retirá-lo. Porque não aceitavam a palavra que Jesus propunha. Não aceitavam a forma como Jesus trabalhava. Porque enquanto Jesus fazia uma coisa, eles faziam outra. Enquanto Jesus propunha uma forma de auxílio, uma forma de ajudar ao outro, ser compassivo, os fariseus propunham uma forma totalmente diferente. Seguiam os costumes, mas seguiam os costumes da forma que eles interpretavam. E muitas das vezes nós erramos neste ponto. Nós compreendemos o costume, nós lemos aquilo que está escrito e muitas das vezes fazemos o que nós achamos que é o certo. Porque eu acho que é assim. A gente lê, vai lá e faz errado. Mas por quê? Porque muitas das vezes o que nós lemos ali é muito forte. E aí a gente interpreta aquilo e fala, nossa, mas eu pratico isso e pratico errado. Ah, não, eu não vou praticar dessa forma agora não, vou continuar fazendo errado. Já fiz errado pro resto da vida, pra que eu vou precisar mudar? Jesus não aceita essa fala na nossa vida. Como ele não aceitou essa fala nos fariseus. Ele estava o tempo inteiro disposto a ensiná-los. Só que eles não queriam acolher a palavra. Não é que Jesus não queria mais ensiná-los. Não é que Jesus perdeu a paciência com os fariseus. Ele perdeu sim, mas ele entendia que o sentido dele era transformar a vida das pessoas. E por isso ele seguiu. Ele tentava ensinar aos fariseus. Mesmo eles sendo duros de pedra, tendo um coração amargo para o novo, ele continuava ensinando. Segundo ponto que nós devemos levar para o evangelho de hoje é exatamente isso, a persistência. Nem tudo será fácil, nem tudo nós conseguiremos tirar de letra. E nessas partes que a gente não vai conseguir tirar de letra, a nossa firmeza, a nossa força deve ser Jesus. Necessariamente deve ser Jesus. Porque Jesus nos faz mais fortes. Agora eu vou fazer uma comparação bem lúdica. Jesus é como o espinafre do Popeye. Quem assistiu Popeye já vai entender. Jesus é como o espinafre do Popeye. Quando nós se firmamos em Jesus, nós ficamos mais fortes para o inimigo. Quando nós se firmamos com Jesus, nós ficamos mais preparados para Ele. Ele é o alimento e sustento para a nossa vida. Persistência. Não vai ser fácil. Isso eu digo, não vai ser fácil. Mas se nós se firmarmos em Jesus como uma âncora, se nós se firmarmos em Jesus como uma rocha, nós conseguiremos passar de letra. E aí a gente vai chegar lá no final do sofrimento, vai olhar para trás e falar, nossa, eu consegui mesmo passar disso daí. Eu consegui mesmo passar desse desafio. Eu achei que eu não ia conseguir e passei. Terceiro ponto do evangelho de hoje. Onde está o teu pai? E aí Jesus responde: vocês não conhecem nem a mim, nem o meu pai. Se vocês conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Se nós buscarmos a conhecer Jesus, se nós buscarmos a conhecer ao Cristo que veio ao nosso encontro, nós entenderemos de fato quem é Deus e por que ele faz isso conosco.
Por que ele nos dá o teu filho para nos salvar o mundo? Não era mais fácil, depois de tantos e tantas e tantas e tantas alianças, como eu já falei em vários evangelhos, Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Eles foram lá e pecaram. Aí Deus faz uma aliança com o povo do Egito. Eles erram. Adoram o bezerro de ouro. Aí Deus faz outra aliança. E é quebrado. Por fim, Deus envia o seu filho. E eles o matam. Mas por que, Jesus, por que Deus não existe? Não desiste? Por que Deus não desiste dessas pessoas? Porque Deus está o tempo inteiro preparado para amar aquele que se converte. Vamos concluir então que Jesus aprendeu isso do seu Pai. Essa persistência que eu falei no evangelho passado, essa persistência que eu falei no ponto passado, Jesus aprendeu do Pai. Porque o Pai também não desiste em amar os seus filhos. O Pai do céu também não desiste em amar aqueles que foram confiados a Ele. Aqueles que Ele criou. Ele diz para você hoje: eu tenho um plano para você. Ele diz para você que está jogado nas drogas hoje: eu tenho um plano para você. Para você que está viciado, eu tenho um plano para você. Basta que você se converta. A conversão. Se nós procurarmos conhecer mais a Deus, nós entenderemos que o amor que Deus tem é incondicional. Então o terceiro ponto é exatamente este: amor para superar as fronteiras. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.